Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Iniciamos hoje o tempo da Quaresma com a celebração da quarta-feira de cinzas. Somos convidados a meditar sobre este dia, sobre a importância deste dia, lembrando que hoje a Igreja nos convida ao jejum, à abstinência. Não comemos carne vermelha neste dia, unindo-nos ao Cristo que deu a sua vida a nós. É um sacrifício que fazemos. E unimos-nos a Cristo, que fez tanto sacrifício por nós, unimos também a nossa vida a tantos irmãos e irmãs que não só num dia, mas todos os dias de suas vidas, no dia a dia não tem carne em suas mesas, muitas vezes não tem nem comida nenhuma em suas mesas. Então nosso jejum também em comunhão com aqueles que sofrem a fome, que estão vivendo situações de verdadeira miséria. Vamos, querido irmão, querida irmã, ouvir o Evangelho, acolhendo assim esta palavra santa que Deus hoje nos dirige. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 6, de 1 a 6, 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes visto por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai, que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, nós vivemos hoje a quarta-feira de cinzas, momento que abre o tempo da Quaresma, celebração muito importante para nós cristãos, porque nos convida a viver esses 40 dias de preparação para a Páscoa do Senhor, nesta atitude de abertura do coração, nesta atitude de busca da conversão. As cinzas colocadas sobre a cabeça neste dia lembra justamente esta abertura que nós temos para a conversão. As cinzas é sinal da humildade daqueles que se colocam diante do Senhor e que deve viver esta entrega, esta humilde entrega, esta abertura para a graça, este abrir o coração para que o Senhor possa de verdade atuar em sua vida e tocar o profundo do seu ser. As cinzas colocadas sobre a cabeça, então, é este sinal de penitência. Já desde muito tempo antes do cristianismo, antes de Cristo, a prática do uso das cinzas sobre a cabeça já era uma realidade, para simbolizar o compromisso que aquele que está usando as cinzas faz para com Deus no caminho desta conversão. E neste dia, quando for colocada a cinza sobre a cabeça, duas frases são possíveis de ser ditas. Uma é: convertei-vos e crede no Evangelho. E a outra lembra que és pó e ao pó voltará. As cinzas postas sobre a nossa cabeça lembra que nós somos frágeis, que nós somos pó e que devemos nos comportar com humildade diante da vida. Deus nos faz muito grandes, mas nós devemos nos comportar sempre humildemente, não querendo ser melhor do que ninguém, buscando estar sempre em comunhão com Deus e amando verdadeiramente os irmãos.
convite que nos faz este tempo de conversão. E aí, nós somos chamados a nos converter a partir do que nós ouvimos na Escritura Sagrada. E aí eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, a viver esse tempo mesmo como um grande retiro, onde a gente vai ouvindo a palavra e vai pensando o que eu preciso melhorar na minha vida. E aí Jesus hoje, ele chama atenção para a nossa prática religiosa, nossa prática daqueles exercícios, daqueles elementos que são consideradas ações muito próprias dos cristãos. A oração, o jejum e a caridade. Como que nós vamos viver a espiritualidade do ser cristão no exercício destas ações que o Senhor nos convida a vivenciar? Coisa importante que Jesus vai apresentar para nós é que nós não devemos fazer nada para que a gente apareça, diante das outras pessoas, para ser vistos pelos outros. Não é para chamar atenção para nós que nós devemos rezar, que devemos jejuar, que devemos fazer a caridade. Mas é, em primeiro lugar, porque é bom fazer isso, faz bem às nossas vidas. E depois também é para apontar para Cristo que nós devemos viver os exercícios espirituais. Não tem sentido a gente viver esses exercícios espirituais se for para mostrar para as outras pessoas. É preciso que ele toque o profundo do nosso ser. Por isso deve nascer de dentro de nós e deve ao mesmo tempo alimentar em nós sentimentos bons, os melhores possíveis. Deve alimentar em nós o desejo de amar cada vez mais, de fazer o bem, de sermos bons, como é bom aquele que nos motiva e conduz as nossas vidas. E aí, querido irmão, querida irmã, eu gostaria de dar uma força, sobretudo, no que diz respeito ao jejum. Às vezes, a gente ouve tantas pessoas falando, eu estou fazendo jejum, como é que eu faço? São tantas perguntas, Às vezes as pessoas podem fazer jejum simplesmente porque alguém mandou, ouviu na televisão que tem que fazer jejum, vamos fazer jejum. Mas nós não devemos fazer as coisas sem saber qual é o sentido delas, porque senão a gente vira máquina, que vai fazendo coisas. E nós não somos chamados a fazer coisas, mas nós somos chamados a experimentar a graça, experimentar o bem naquilo que nós fazemos. Por isso a gente precisa fazer as coisas reconhecendo qual é o sentido daquilo que a gente faz. E com relação ao jejum, então, querido irmão, querida irmã, o jejum tem um sentido muito interessante. Primeiro, que o jejum é a experiência que nós fazemos de deixando de comer algo, ou deixando totalmente de comer, Nós primeiro precisamos oferecer a Deus o sacrifício que fazemos. E também, ao mesmo tempo, entramos em comunhão com os irmãos, sobretudo com os irmãos que mais necessitam, que tantas vezes jejumam forçadamente, Não têm o que comer e por isso passam constantemente fome. Então nós, jejuando, nos unimos a Cristo e nos unimos em Cristo aos nossos irmãos e irmãs que sofrem, que passam fome, que passam necessidade. Depois, o jejum, ele tem um sentido espiritual de lembrar assim, que nós podemos ficar sem algumas coisas. Podemos até ficar sem comer. Comer é necessário, mas podemos ficar um tempo sem comer. Porém, não podemos jamais ficar sem Deus. Não podemos jejuar de Deus, Ele é a nossa vida e nós devemos acolhê-lo a cada dia, experimentá-lo a cada instante da nossa vida. Ele não se ausenta de nós. Nós devemos nunca nos ausentar dele, porque a gente pode ausentar-nos de Deus quando a gente diz não a Ele nas nossas práticas, naquilo que a gente faz e que não é bom. Então o jejum vem lembrar que nós não podemos ficar sem Deus e que nós precisamos esvaziar-nos das coisas, a gente deixa de comer alimentos, esvaziar-nos das coisas para lembrar a primazia de Deus em nossas vidas. Preencher-nos de Deus é fundamental e necessário. Então o jejum deve ajudar a gente a fazer esse caminho de abrir o coração para acolher
Deus. Esvaziamo-nos para sermos preenchidos por Ele. Então que a gente faça um jejum verdadeiro, não para mostrar para as outras pessoas, mas para trabalhar em nós sempre mais este encontro que devemos ter com o Senhor e também para poder unir-nos a quem passa fome. Deus é solidário, nós também, filhos e filhas dele, devemos ser solidários. Eu queria convidar você, querido irmão e irmã, nesse espírito do grande retiro da Quaresma, a pensar como é que eu estou vivendo os exercícios espirituais. Como é que eu estou vivendo a caridade, o jejum, a oração? É para mostrar para os outros? Ou é para louvar a Deus e para crescer cada vez mais no seguimento a Ele? Então, durante este dia, medite sobre esses questionamentos. E boa Quaresma, bom retiro quaresmal. Vamos nos encontrando para viver esta experiência. E que venha a generosa bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.